Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excepcional dia, façam todos um excelente dia. Começando mais uma semana de bênçãos na vida de todos vocês. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E hoje vamos começar a leitura de mais um livro, vamos começar a leitura do livro de Reis, o primeiro livro de Samuel, também chamado o primeiro livro de Reis. Então é com muita satisfação que vamos começar mais esse trabalho. Vamos fazer a leitura do nono livro da nossa Bíblia Sagrada, o nono livro do nosso Manual de Instruções para a Vida, o nono livro da nossa biblioteca formada por 66 livros, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de sabedoria, pois é nela que nós vamos alcançar sabedoria e conhecimento para tocar melhor a nossa vida, para tocar melhor o nosso dia a dia. Todas as questões, todas as perguntas e todas as respostas, né, de todos os problemas que você possa estar passando, você vai encontrar resposta e solução na nossa Bíblia Sagrada, no nosso Manual de Instruções para a Vida. Porque você ainda não tem vida plena, porque você não está vivendo, né, como deveria, como Deus quer que você viva, porque você ainda não leu o seu Manual de Instruções para a Vida e você ainda não sabe quais são as suas funções, quais as funções que você tem para que você possa tocar melhor a sua vida, e também qual o poder que você tem para conquistar todos os seus objetivos. Então vamos começar a leitura de mais um livro, e foi uma grande satisfação, né, uma grande honra fazer a leitura e também comentar o livro de Ruth, né, que muita gente não comenta, nunca não se fala desse livro, ninguém fala desse livro, ninguém fala da história dessa mulher guerreira, né, que deixou tudo ali para seguir o seu amor pela sua sogra, seguir o seu amor pela sua sogra, e o quanto ela ajudou ali Noemi a sobreviver naquele mundo, né? Naquele mundo muito machista, naquele mundo muito difícil, né? Onde que as mulheres não eram bem vistas, né? Ou seja, as mulheres não serviam praticamente para nada, né? Só serviam para cuidar do lar e também cuidar dos filhos. E Ruth entregou sua vida nas mãos de Noemi, e foi graças à fé, a fé, a confiança, a lealdade, né, de Ruth para com Noemi, que nós temos, né, que surgiu então, que nós temos aí a origem de Davi e também temos a origem de Jesus Cristo. Olha só a importância dessa mulher. Se não fosse a garra dessa mulher ser uma guerreira, né, ser uma mulher de força, de trabalho, se não fosse essa mulher, então nós não teríamos, né, nem o rei Davi e nem muito menos Jesus Cristo, né, pois foi da genealogia de Ruth que nasceu então Davi e nasceu também Jesus Cristo. Ou seja, se essa mulher não tivesse largado a sua terra, não tivesse deixado sua terra para trás e não tivesse seguido ali a sua sogra como se fosse sua mãe, e sua mãe ter criado ali Ruth como se fosse sua filha, então se não fosse a saga dessas duas mulheres, então nós não teríamos nem o rei Davi para o povo de Israel, e nem Jesus Cristo para toda a humanidade. Então veja só a importância, né, desta mulher, a importância desse livro, que ninguém comenta, que é um livro menosprezado, que ninguém dá valor, ninguém fala. Todas as pessoas que vão falar da Bíblia vão falar de Salmos, vão falar de Provérbios, vão falar de Gênesis, mas ninguém fala da importância que Ruth teve ali na história da humanidade, Então foi um grande prazer fazer a leitura e também comentar este livro. Mas hoje vamos fazer a leitura do capítulo 1, do livro de Reis, né? Do livro de Reis, né? O primeiro livro de Reis, né? E para isso, né, quero pedir aqui que você nos ajude deixando o seu like, fazendo o seu comentário, se inscrevendo
inscrevendo aqui no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, perfeito? Pois agindo assim você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, levar uma mensagem de paz, de motivação, de alegria, de prosperidade, de riqueza e muita sabedoria para a vida de todas as pessoas, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui então no nono livro, né? O nono livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, o nono livro que chama-se o primeiro livro de Samuel, mas também é chamado de primeiro livro dos reis, e vamos começar aqui com a história de Ana, né, que era uma das duas esposas ali de Eucana, mas era aquela mulher que não podia ter filho, né, pois Deus havia fechado o seu ventre, pois seu ventre era fechado. Perfeito? E Ana sofria, vamos se dizer, bullying, sofria, era muito zombada, todos zombavam de Ana, porque Ana não podia dar um filho homem ali para o seu esposo chamado Eucana. Então, beleza? Vamos começar a nossa leitura de hoje. Então, no capítulo 1 do livro de Reis, no versículo 1, diz assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zuf, um efrateu. Então, Eucana era um efrateu, filho, né? Filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou, e Tou, filho de Zuf, um efrateu. Versículo 2: Ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina, e Penina tinha filhos. Então Penina ela tinha filhos com Eucana, mas Ana não tinha filhos. Então Ana tinha o ventre fechado e ela não podia ter filhos. Então por isso que Penina zombava muito de Ana. E esse homem subiu de sua cidade anualmente. Então esse homem subia ali da sua cidade anualmente para adorar e fazer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então ele, Eucana, né, ele subia, né, para a casa do Senhor para adorar e fazer sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Então, Eli, né, e seus dois filhos, Ofne e Finéia, estavam lá, pois eles eram os sacerdotes daquele lugar. Versículo 4: E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Então Eucana, ele dava porções ali para Penina e para todos os filhos e filhas de Penina. Ele dava porções ali para que eles pudessem ir até a casa de Deus em Siló. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Então ele tinha duas esposas, ele amava mais Ana do que Penina, né? Embora o Senhor tenha fechado o ventre de Ana e ela não pudesse dar filhos para ele. Então ele dava porções, né? Dava grandes porções para Ana, pois ele amava Ana mais do que amava Penina. E a sua adversária, né? Também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Então sua adversária, no caso Penina, provocava Ana ali severamente, porque o Senhor havia fechado o ventre de Ana. Então ela zombava ali de Ana, pois o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então, como ele fazia isso anualmente, ele fazia isso ano a ano, né? Quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, ou seja, a Penina provocava, por isso ela chorava e não comia. Então ela chorava e não comia. Então Ana chorava, ficava chorando e mal comia.
Versículo 8: Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Então Eucana, ele provoca a Leana, né? Ele fala para Ana, né? Por que você chora tanto, né? Por que você chora tanto? Não sou eu, né? Eu não te trato melhor do que 10 filhos, né? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Versículo 9: Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. Então Ana, né, ela se levantou, né, e se dirigiu até o templo do Senhor. E ali Eli se encontrava, Eli que era o sacerdote, ele se encontrava junto a uma coluna do templo do Senhor. Então Ana comeu e bebeu, ela se levantou e se dirigiu até o templo do Senhor. E ali estava Eli, que era o sacerdote, ele estava encostado em uma coluna. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. Então ela estava em amargura de alma, e chorava, né? E chorava soberbamente, né? Orava ao Senhor e chorava soberbamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha verá sobre a sua cabeça. Então era uma grande vergonha, né? O maior propósito de uma mulher era poder dar um filho homem para o seu esposo, né? Então era uma vergonha muito grande para Ana ela não poder, né, realizar esse desejo dela, né, de dar um filho homem para o seu esposo, para Eucana. Então ela vivia chorando, né, e orando ali. Ela chorava e orava ao Senhor, né? E aqui ela faz um voto com o Senhor, né, que se ele dessa graça dela poder conceder, né, conceder um filho, né, para o seu esposo, para conceder um filho homem para o seu esposo. Então esse filho seria um servo de Deus, né, por toda a sua vida, né? Então ela iria dá-lo para Deus por toda a sua vida, ou seja, iria transformar o menino iria ali então trabalhar ali na casa do Senhor e provavelmente se tornar um grande sacerdote, que é o que vai acontecer com Samuel, né? Então era uma grande vergonha para uma mulher ela não poder conceber, né? Não poder conceder ali para o seu esposo um filho homem, né? Versículo 12: E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Então, ela estava orando ali diante do Senhor e Eli ficava observando ali, né, o que saía da sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. Então Ana orava ali, né? Falava com o coração, ela não falava com a boca, ela não falava com seus lábios. Por isso Eli, ele não conseguiu ouvir o que saía ali dos lábios de Ana, e ele achou que então que aquela mulher estivesse ébria, ou seja, que ela estivesse bêbada, né? Estivesse sob a influência de bebida alcoólica, né? Por isso que ela não saía som nenhum, por isso que não saía som nenhum ali da sua boca. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. Então Eli disse ali para aquela mulher: Por quanto tempo você ficará bêbada? Afaste de ti, né? Afaste de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Ou seja, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Então Ana respondeu ali para aquele homem: Não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito pesaroso, ou seja, de espírito pesado, uma mulher de muita angústia, de muito sofrimento, que tem sofrido muito, né? Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, né? Não consideres tua serva como uma filha de Belial,
pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então não considere a tua serva, ou seja, não considere, Eli está pedindo para que ele não considere, não a considere uma filha de Belial. E o que é ser filho de Belial? É ser filho da preguiça, é ser filho é ser filho da inutilidade, é ser filho da preguiça, é ser filho da vagabundagem, né? Ou seja, todas as coisas ruins, né, que as pessoas cometem, né? Então isso é ser filho de Belial. Então ela está pedindo ali, não me considere uma filha, né, de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse, vai. Então Eli, o sacerdote, respondeu e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Então Eli abençoou aquela mulher, no caso Ana, e ele disse, ó, vai em paz, né? Que Deus conceda o teu pedido, a tua petição, que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste, ou seja, que o Deus de Israel ouça, né? E conceda, te escute e conceda o teu pedido. Versículo 18, ela disse que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava mais triste. Então Eli abençoou aquela mulher e disse para ela, vai, que o Deus de Israel te conceda a tua petição, te conceda o teu pedido, né? Te conceda o teu pedido. Então ela disse, a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava mais triste. Então você veja que ali a alma de Eli já descansou, já repousou, já não está mais tão angustiada, tão amargurada de como ela estava quando ela chegou ali naquele lugar. Versículo 19, e eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Então, eles se levantaram cedo, aquela família se levantou cedo, eles se levantaram cedo e oraram ao Senhor e depois tomaram o seu caminho, né? E quando eles retornaram para casa, né? Então, Eucana foi se deitar com Ana, né? E Deus se lembrou ali da petição, do pedido que aquela mulher havia feito para ele. Então o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, portanto sucedeu que quando chegou o tempo depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho. Então finalmente Deus se lembrou daquela mulher, abriu seu ventre depois que seu esposo se deitou com ela. Então ela engravidou, né? E ela deu à luz a um filho. E chamou o seu nome Samuel, dizendo, porque eu pedi ao Senhor. Então ela deu à luz a um filho, finalmente ela deu à luz a um filho ali para o seu marido, né? Um filho homem, um menino para o seu marido. E ela deu o nome dele de Samuel, né? E ela disse, né? Porque eu o pedi ao Senhor. Versículo 21. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Então já é chegado novamente o tempo, né, de Samuel, depois que Ana engravidou, né, depois que Ana engravidou e deu à luz a um filho, então já novamente é chegado o tempo de Eucana retornar à casa do Senhor para agradecer, né, e oferecer sacrifícios ao Senhor, né. Então toda a casa, né? Então o homem, Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor sacrifício anual e o seu voto. Versículo 22. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido, não subirei até que o menino esteja desmamado, né? Então Samuel era muito novo, então ela resolveu não subir até que o menino estivesse desmamado. E então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. Então Ana disse ali para Eucana que ela não vai, pois o menino ainda não foi desmamado, o menino ainda é muito novo e ainda está mamando, né? Que depois que ele for desmamado, então ela vai subir com o menino e vai apresentar o menino para o Senhor e lá ele vai habitar para sempre, ou seja, aquele menino vai ser criado ali naquele local, né? Ali na casa do Senhor, no templo do Senhor, e lá ele vai aprender como ele vai fazer o que ele tem que fazer para ser um sacerdote.
Versículo 23. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem, espera até que tenha desmamado, até que eu tenha desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. Então Eucana disse ali para Ana: faz como você achar melhor, né? Então você não vai precisar ir, não vai precisar ir agora, né? E faça isso só quando ele estiver desmamado. Então continue amamentando o menino, né? Para Eucana disse para que ela para que ela ficasse e continuasse a amamentar o menino, pois a Ana não queria subir até a casa do Senhor até que o menino estivesse desmamado. Versículo 24. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir. Então, e quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. Então, quando Ana desmamou, então o menino, quando o menino parou de mamar, então Ana, né, resolveu então levar aquele menino para a casa do Senhor, e ela o fez subir com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. Versículo 25. E eles mataram o novilho e trouxeram a criança até Eli. Então eles mataram o novilho e levaram a criança até Eli, que era o sacerdote. E ela disse: Ó meu senhor, como vive a tua alma, meu senhor? Sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Então Ana disse ali: Ó meu senhor, como vive a tua alma, meu senhor? Eu sou a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Então por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que eu fiz aqui ao Senhor. Versículo 28. Portanto, eu também o emprestei ao Senhor enquanto viver. Ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. Então, o que Ana está falando, né? Que esta criança foi uma petição, foi um pedido que ela fez ali a Deus, pois ela não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos. Então, ela fez aquele pedido a Deus e Deus concedeu a sua petição. Deus deu aquilo que ela havia pedido ao Senhor, né? Portanto, ela resolve emprestar ali o seu filho ao Senhor, e ele, enquanto viver, vai morar naquele local. Ele será emprestado ao Senhor. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 1 do livro de Reis, o primeiro livro de Reis, né? Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Então você veja bem que Eucana, ele era casado, né? Ele tinha 2 esposas, né? E uma esposa não podia conceder, não podia dar filhos, né? E o grande mérito de uma mulher daquela época era exatamente poder dar filhos ao seu marido, ao seu esposo, né? E aquela que não tinha essa graça de Deus, então ela vivia sendo menosprezada pelas outras, as outras zombavam dela, então a sua rival, né? A sua rival, que era no caso Penina, tinha 2 filhos, então Penina zombava, né, grandemente de Ana por ela não poder dar um filho ali para Eucana, né? Então Ana, né, num momento de muita aflição, ela chora, pois sua alma está sofrendo muito, ela chora muito, né, e ora ali para Deus por horas, né, por horas ela fica orando e chorando, né, se derramando em lágrimas, pedindo a Deus que Deus conceda a graça dela dar um filho ali para Eucana, o seu marido. Então Deus ouviu ali a petição de Ana e abriu o ventre dela, e quando ela se deitou com seu marido, quando eles retornaram ali
daquela viagem que eles fizeram para adorar o Senhor, né? Eles retornaram para casa, então ela se deitou ali com seu marido e Deus lembrou da sua serva, Deus lembrou de Ana e fez ela conceder e dar luz ao menino. E como ela já havia dito, aquele menino seria criado então na casa do Senhor, ele seria emprestado ao Senhor enquanto ele vivesse. Então essa é a história ali de Ana, né? Aquela mulher que tinha o ventre fechado, que não podia dar luz, né? E Deus abriu o seu ventre e fez ela dar luz ao menino. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 1 do livro de Reis, né? E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, que te traga paz espiritual, riqueza, prosperidade, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!